Olá! Agora o nosso tema é sobre gestação e o assoalho pélvico. Qual a importância do assoalho pélvico? Então, dentro da gestação, a gente vai ver essa rede de musculatura, como ela vai sustentar todo o bebê, os nossos órgãos, e essa rede de sustentação, ela fica lá embaixo no quadril, ela é chamada de assoalho pélvico, e toda essa musculatura, ela é muito utilizada até mesmo no parto normal. Antigamente, essa musculatura, como a mulher ela era mais ativa, ela agachava mais, ela fazia movimentos mais com o seu corpo, essa rede de sustentação ela era mais forte, a gente pode usar assim, mais alongada, ela tinha mais movimento. Por isso que às vezes a gente até ouve que antigamente era mais fácil ter um parto normal. Então essa rede hoje, com essa modernidade, a gente fica muito tempo sentado, a posição de 90 graus, a mulher entrou no mercado de trabalho, então ela dá mais o tempo sentada, ela dá o tempo dela de trabalho sentada, e isso acaba cometendo umas estruturas mais fracas, que não consegue mais sustentar, fazer o papel dela. É como se fosse uma rede mesmo. Conforme a gente está vendo na imagem ali, ela forma uma rede, e dentro dessa rede tá os nossos órgãos, tá o bebê que ele vai ser gerado ali, e conforme o tempo vai passando, ele vai aumentando de tamanho e essa rede precisa estar mais forte. A gente pode pegar um exemplo bem legal sobre a rede mesmo que a gente deita, aquela rede que a gente coloca em casa. Ela tem as paredes, ela tem a estrutura e a gente deita dentro dela. Se eu colocar ali 2, 3, 4 pessoas e a rede e a parede não for bem estruturada, o que vai acontecer? Ou o parafuso vai soltar, ou o pano vai rasgar, não vai aguentar aquele peso. E assim é a nossa rede, é o nosso assoalho pélvico, a nossa rede de sustentação. Se ela não está preparada, a gente não pode assim afirmar que com certeza pode haver algum problema ou uma intercorrência, Mas sim, talvez vai ter mais dificuldade, essa mãe provavelmente vai ter um pouquinho mais de dor com algum ligamento que está excedendo a mais do que ele consegue suportar. Então, o trabalho, a visão, aquela parte que você observa como está o teu assoalho pélvico, a sua rede de sustentação, ela é muito importante estar fortalecida. A gente conhece aqui sobre o nosso corpo que nós temos um hormônio chamado relaxina. A gente pode estar ouvindo, mas para que ele serve? Para que ele funciona? Então, esse hormônio da relaxina, dentro da gestação, ele é bem importante porque ele vai ajudar a acomodar o bebê para facilitar o parto. Então, aquela imagem que a gente viu antes, o que vai acontecer? Esse hormônio da relaxina, ele vai deixar aquelas estruturas um pouco mais maleáveis para abrir e o bebê passar na hora do parto. E esse hormônio, ele é muito comum a gestante, a mamãe, começar a sentir lá pelos 6 meses, 7 meses, que é quando ela faz alguma atividade física, ela percebe que ela tem uma flexibilidade maior, Quando ela vai fazer, por exemplo, alguma atividade, ela percebe às vezes que tem um pouquinho mais de dor nas articulações. Por quê? Porque o hormônio da relaxina está deixando as articulações mais abertas, está deixando ela mais maleável, vamos se dizer assim. Por isso que é bem importante a gente ter uma preparação ou se preparar com um profissional qualificado para isso, porque ele vai saber que lá essa mamãe que está gestando, ela já tem esse hormônio maior em quantidade dentro do corpo, então ele vai ter que saber como lidar com essas estruturas que já estão mais maleáveis, que já estão mais suscetíveis a aguentar um peso do bebê maior. Junto com essa rede de sustentação que a gente falou da musculatura, no mercado hoje a gente consegue perceber que existe órteses ou tapes na gestação. Então, para que eles vão servir? Eles vão fazer a nossa rede de sustentação por fora. Então, eles vão auxiliar essa musculatura a segurar o bebê. Então, mães que têm dificuldades, mãezinhas que às vezes não praticaram uma atividade física ou eram mais sedentárias, ou como eu falei no início, elas trabalhavam muito sentadas, não conseguiam ter uma vida mais ativa.
geralmente elas precisam de um apoio, de uma órtese ou de um tape. E é o que a gente pode ver nessa imagem. É uma órtese que é disponibilizada aí no comércio, né, nas lojas de produtos ortopédicos, em que a mãezinha coloca essa órtese na barriga e ela ajuda nessa sustentação. O taping, é uma fita colorida, normalmente a gente já viu usando em esporte, jogadores de futebol, natação. Dentro da fisioterapia, ela é muito usada para tratar dores na cervical, correção postural. E na gestação, a gente usa também para auxiliar essa rede de sustentação. Então, quando o profissional aplica numa gestante o taping, qual é o nosso objetivo? De ajudar a segurar mais a barriga do bebê. Por exemplo, uma mãe que está gestando uma gravidez múltipla, né? 3, 4 bebês. Então, ela já tem uma dificuldade para conseguir segurar. Quais as principais orientações de uma gestação assim múltipla? Repouso. Por quê? Porque a rede, já está sobrecarregada, então ela precisa ter um apoio para que ela consiga gestar esses bebês o mais tempo possível. Então, no taping, a gente vai estar auxiliando essa mãe a segurar essa gestação por um tempo maior, a dar uma sustentação extra para a nossa rede de sustentação. Então, o profissional que vai aplicar, ele vai ter que saber o objetivo, a maneira como aplicar, para ele estar aumentando assim essa sustentação, esse reforço que a mãe vai precisar na hora da gestação. Então, por hoje esse é o nosso assunto. Aguardo vocês no próximo.